pergunta. Nesse momento, em ponto de vista de protótipo, como é que o Brasil tem desenvolvido chips? São dois modos. A Ceitec, lá no Rio Grande do Sul, é uma fábrica de chips. A produção, o desenvolvimento de um chip, a produção, ele passa por 3 etapas. Uma é a especificação do que é necessário ter naquele chip. É uma etapa rápida, mas, porém, muito importante, equivalente à etapa de especificação de um software, né? Quando um software vai nascer. E a segunda etapa, que é a mais demorada e custa muito caro, é a etapa do projeto do chip. E esse projeto é feito através de simuladores, né? Com engenheiros que têm conhecimento e experiência em projetar circuitos integrados. Diferentemente de uma placa convencional, que você pode montar protótipos e testá-las, o chip você não tem como ficar montando e testando e mexendo e consertando. E a terceira fase do desenvolvimento de um chip é realmente a fabricação do chip em escala industrial ou não industrial. Normalmente são feitas por empresas chamadas foundries. E o Brasil não tem nenhuma foundry. Tudo isso é lá fora. O que o Brasil tem em termos de fabricação de chips, e já teve no passado, coisas que já foram um pouco mais à frente e recuaram, não tem mais, foi sempre no sentido de fazer o projeto dos chips aqui. Nós já tivemos várias equipes no Brasil, o próprio CTI lá em Campinas sempre trabalhou com o desenvolvimento de chips, mas nunca chegava a fabricar o chip. Depois, como é que funcionava? Depois de pronto o projeto, você pega um tape, hoje seria um CD ou um pendrive, né? E manda para uma foundry em outros países do mundo, e eles fabricam o chip e te devolvem o chip, normalmente uns wafers redondos que você manda cortar, isso o Brasil já faz, são esses chips microscópicos, você corta milhares, 10 mil, 20 mil em um wafer, são coisas micrométricas, ou já vem cortado. E depois você encapsula o chip aqui no Brasil, isso já é feito, coloca patas, pinos, ou não, faz teste sem pinos. Esse é o normalmente que vem sendo feito, mas sempre essa fabricação desse wafer é feita em foundries lá fora. Uma grande inovação é que o Ceitec não, o Ceitec é fábrica de wafer. O Ceitec lá no Rio Grande do Sul, ele fabrica esses wafers que tem 10 mil em um só, e com condição de fabricar milhões em escala industrial, como você perguntou. O do Von Braun, nós somos uma equipe que fizemos o projeto do chip e mandamos confeccionar numa foundry fora. Eles pegam o seu CD, ficam lá alguns, 1, 2 meses, 3, cobram e te devolvem um wafer com milhares de chips ali dentro. E eles não têm acesso, a foundry não tem acesso à tecnologia. É como quando a gente faz uma placa de circuito impresso, faz um layout, né, e manda o arquivo final, o arquivo Gerber, para um fabricante de placa. Ele não sabe fazer a placa, nem sabe para que serve aquilo, mas ele faz a placa, ele fabrica a placa para você. Então, esses chips feitos no Von Braun foram feitos dessa maneira. Não é o domínio da tecnologia nosso, o projeto é feito dentro do Brasil, lá em Campinas, só a fabricação que é na foundry. Mas o do Ceitec não, é completo. Só para fechar, eu não sei se você vai poder responder, e o que o governo está imaginando isso? Porque, na verdade, eu gostaria muito, porque nós estamos falando de uma base, você mesmo citou, de 50 milhões de veículos. Nós temos os caras que vão quebrar para-brisa e tal, alguma reposição. E temos também uma fabricação de X milhares de veículos ano. Eu não sei até que ponto isso viabiliza um projeto, a implantação da indústria aqui, ou até que ponto o modelo do Von Braun é mais adequado. Eu pediria que você discorresse um pouco mais sobre isso, por favor. Claro. Eu queria dizer que não tem um modelo do Von Braun para esse tipo de coisa. O modelo para esse tipo de fabricação é do governo e é a Ceitec. O Von Braun fez esse chip passivo porque foi a maneira que nós temos de desenvolver o projeto aqui e mostrar, fazer uma prova de conceito, mostrar que funciona. O Von Braun não é uma empresa fabricante de chips, e nem vai ser, e nem tem interesse nisso. Isso foi feito justamente para viabilizar o projeto do CineAve e o projeto do ponto a ponto, e até, de um certo sentido, para dar um aperto, cutucar as empresas nacionais, falar, olha, é possível, nós somos pequenos, nós somos um centro de pesquisa e fizemos. Está aqui o chip funcionando.
Eu só mandei fabricar lá fora. O Von Braun não é um fabricante de chips. O modelo, não existe o modelo Von Braun de fabricação de chips. O modelo é o do governo, é o da Ceitec, que eu acredito, eu não sou governo, eu não sei o que o governo pensa, mas eu sinto que a Ceitec foi feita justamente para fabricar chips aos milhares de escala industrial, e o CINIAV foi um dos viabilizadores da própria Ceitec, por causa dos 50 milhões que você falou. O Ceitec é estatal. Eu acredito que seja uma empresa de economia mista, mas eu posso estar errado. Pode ser empresa pública, mas é estatal. Imagine colocar um tag em cada produto que se fabrique nesse país. Num produto de vidro, num produto de plástico, num produto de madeira, numa cadeira que você compre. Todas elas virem com tag. Aí não são 50 milhões, é capaz de ser 50 bilhões. Então, vai viabilizar muito mais ainda a fabricação nacional de circuito integrado, que a gente vem tentando há mais de 30 anos, né? Quando eu era recém-formado, eu já vi as primeiras tentativas de fabricar circuito integrado no Brasil. E nunca foi para frente. A Ceitec é o que eu enxergo agora, a coisa que foi mais à frente, e está indo ainda, e parece que vai dar certo. Eu ponho fé. Um modelo, então eu lhe digo, é o modelo do governo, é o modelo que está sendo implantado na Ceitec. Não é um outro. Meu nome é Péricles, achei muito interessante. E umas duas perguntas práticas. Por que tem que ser pequeno, entende? Eu não sei por que tem que ser tão pequeno. Não dá para ser maiorzinho, né? E ser mais barato. Outra coisa também é o seguinte, tudo bem, você coloca no para-brisa, o cara pode arrancar, mas você pode também ter uma pequena antena dentro do próprio carro, num local de difícil acesso, que se comunicar com o tag e a partir do momento que deixa de se comunicar, aquilo ali toca um alarme, entende? Ou seja, teria um ponto dentro do próprio carro para verificar se aquele rediff ali foi eliminado, foi tirado, alguma coisa nesse sentido, entendeu? E a terceira pergunta é se o senhor fez uma reflexão, né, a respeito do benefício do aumento da segurança, porque tudo bem, alguém pode dizer, isso aí tira a privacidade, mas também agrega muito valor à segurança. Um criminoso que sabe que está sendo rastreado por uma tag dessa, ele vai ter que ter uma estratégia para poder cometer o crime dele, né? Muito bem colocado. Eu vou começar comentando, eu não tenho nem o que te responder, apenas a comentar, né? Até porque eu concordo contigo em quase todas as três colocações. Sem dúvida alguma. Foi feito, esse sistema começou a ser criado já há uns 4 anos atrás, e no começo ele partiu de uma lei, né? Dado uma lei, você não tem que fazer muita reflexão, você tem que cumprir a lei. O governo fez uma lei dizendo, falou, olha, implante-se um sistema de segurança que possa ler veículos em alta velocidade, no sentido de diminuir a taxa de roubo de veículos. Inclusive, esse foi o motivador da criação do CINIAV, diminuir a taxa de roubos. E essa coisa evoluiu, com certeza, devido às reflexões nesse sentido que você colocou, que foram feitas, sem dúvida alguma, e foi considerado positivo, né? Tem muito mais pontos positivos do que negativos. E essa história de invasão de privacidade, de fato, eu toquei no assunto porque era o título da palestra, porque já não se fala nisso há bastante tempo, sobre invasão de privacidade. Se fala mesmo, né, que você colocou na parte positiva, no aumento de segurança que você vai ter. Mesmo colocando que o ladrão tira, rouba, etc., mas como você disse, sabendo que os veículos são identificados automaticamente, os ladrões vão ter que criar outras estratégias, que as atuais não vão servir. E eu lembro que para isso funcionar bem como uma melhoria realmente de segurança, os DETRANs dos estados vão precisar realmente instalar antenas pelo país afora, né? Nas cidades, nas saídas de cidade. Mas isso são decisões de governo que certamente acontecerão. Quanto a ser pequeno, por que precisa ser pequeno? Não precisa ser pequeno, precisa ser barato, né? Hoje, o sistema Sem Parar lá, eles cobram, se não me engano, lá no estado de São Paulo. Agora não estão cobrando mais, porque esse sistema que surgiu do ponto a ponto, viu, já fez abaixar o preço. O Sem Parar hoje em São Paulo já oferece para as pessoas instalarem de graça. Antes era R$30 que você tinha que pagar, algo assim. Chegou a ser mais caro. Já está servindo para baixar o preço para a população brasileira, o fato do sistema CINIAV estar entrando. Mas era subsidiado esse circuito
que o Sem Parar vendia, eu falo Sem Parar porque isso é o nome comercial, que é a empresa que eu conheço, tá? São várias. Eram os tags que você pagava pedágio automático. Custa muito mais que R$30. Eles subsidiavam porque a empresa ganhava na cobrança do pedágio, né? Sendo pequeno, fica mais barato. Este tag aqui, isso custa décimos de centavos de dólar. O tag em si, se imagina que vai custar $1, esse passivo. O tag semiativo, que o Von Braun fez como protótipo, chega a custar R$14 montado. O tag que a Seagull, creio que vai lançar o dela, me parece que é esse que tem 2 componentes apenas, custa mais barato ainda. Ou seja, não tem que ser pequeno, tem que ser barato, mas normalmente sendo pequeno é mais barato. Agora, eu pessoalmente, como engenheiro, defendo o pequeno, porque você vai botar algo no seu carro, quanto menor, melhor, porque ninguém vê. Eu não quero botar coisas muito O meu carro não tem um monte de decalques. O do meu filho tem, né? Já bota um monte, né? Na namorada dele, então nem se fala, tem decalque para todo lado, gatinha para lá, etc. Então eu pessoalmente gosto de quanto menor, melhor. E o terceiro ponto que você falou, por que não poderia ser diferente, né? Ter uma antena num local e no próprio carro, ter um alarme. Olha, poderia, mas não foi assim que evoluiu. Esse sistema evoluiu trabalhado por pessoas de vários DETRANs, por empresas privadas durante 4 anos. O Von Braun, uma época, acho que foi o ano passado, ou atrasado, criou grupos de trabalho, 6 ou 7 grupos de trabalho, e fazia reuniões periódicas a cada 2 meses com a população, com os fabricantes, com gente dos DETRANs. Eram discussões longas, de 2, 3 horas a cada vez. Então, o que temos hoje é o resultado de uma evolução, de uma discussão ampla da sociedade, tá? Da sociedade envolvida. Então, eu não tenho contras à sua ideia, absolutamente não, mas não foi isso que evoluiu. Evoluiu isso para ficar assim, pequeno e importante que seja barato. Clemente, eu só queria acrescentar uma aplicação real que tem hoje, tipo caixa preta, que é sensores na tag de temperatura, e você bota a tag numa caixa frigorífica de carne congelada. Você tem 10 mil caixas que vai embarcar dos Estados Unidos para a União Soviética, agora a Rússia, não é verdade? E que é um grande consumidor de carne, e você bota em cada caixa, e ela de 6 em 6 horas vai registrando a temperatura. Quando o cara recebe lá, ele lê, ele sabe toda a curva de temperatura que a carne passou, sabe se ela está sob suspeita, se não está. Isso está funcionando hoje, é o mercado real. É uma caixa preta na caixa de carne, entendeu? Sensor de temperatura acoplado com RFID. Excelente, é isso aí. Muito bom. Eu estou muito preocupado, porque eu desço ali na Serra das Araras e vejo lá uma placa, 40 km por hora. Você num automóvel andar 40 km, e essa placa se aplica para automóveis e se aplica para caminhões. E volta e meia a pista da descida está interditada porque caiu um caminhão. Então eu fico apavorado quando vejo esse aspecto tecnológico, porque a nossa legislação não avança para e passa com a tecnologia. Então eu vejo esse negócio, eu vou andar com hoje, o que acontece? Tem um radar, pumba, pé no freio, passo a 38 km. Daqui a pouco tem outro, pumba, pé no freio, 36 km. Na hora que eu fizer isso amanhã, vai se constatar que a minha velocidade média não foi 36 mais 38, vai se constatar que foi 60, 50. E aí? Aí você vai ser multado, né? Não adiantou brecar. Isso é uma coisa muito polêmica, né? O CINEAV, toda vez que se fala nele, pessoas aventam isso que o senhor falou. E olha, essas opiniões são pessoais, cada um tem a sua, eu tenho a minha, é diferente do meu diretor, é diferente de colegas de trabalho, é diferente de gente do Denatran que eu conheço. Cada um tem uma. Que o sistema possibilita, sim, fazer multas por velocidade média, sim, possibilita. Mas o sistema atual hoje já possibilita, viu? O próprio radar de placa hoje, que tira foto, basta que, olha, o radar no quilômetro 25 tirou sua foto, o radar do quilômetro 42, mais à frente na estrada, tira a foto, os dois conversam um com o outro, ele calcula a velocidade média.
esse sistema Cineave permite sim, mas eu quero dizer que não é uma inovação. O sistema atual poderia fazer isso, né? Então é uma decisão de governo usá-lo para multar as pessoas. Eu, pessoalmente, agora opinião minha do Climério, eu não gosto de Big Brother. Eu acho que as pessoas têm que ter o direito de errar, até para que tenha valor aquele que não erra. Mas eu tenho certeza que o senhor pensa diferente, pelo que o senhor já começou a falar, e tem outros aqui, essas opiniões são múltiplas. Acredito. Mas, por favor, o senhor tem uma observação. Meu nome é Arai, sou geólogo da Petrobras, portanto, sou totalmente leigo no assunto, estou de curioso aqui. E gostaria de fazer um comentário e uma pergunta. O comentário é o seguinte: o Brasil tem essa extensão territorial enorme, montes de estradas vicinais, estrada de terra, onde vários carros circulam. Então, portanto, eu acho que esse negócio de abolir placa física e ficar só nisso é quase impossível. Pelo menos não vai acontecer nas próximas décadas. Essa é a minha opinião. Agora, a pergunta é a seguinte: essa é uma onda de rádio ou micro-onda, não sei. Mas para ativar um chip passivo deve ter uma certa potência. Não é prejudicial à saúde? Muito boa pergunta e muito boa preocupação. Radiofrequência é prejudicial à saúde, e isso já foi estudado pelos organismos normatizadores de radiofrequência, e é um assunto que já faz desde 1940 que se estuda isso. Hoje está bastante evoluído esse sistema, não precisamos inovar. Eu vou lhe contar como é que funciona. No Brasil temos uma agência reguladora que regula emissão de radiofrequência. Antes era o Dentel, depois acabou o Dentel, era o Ministério das Telecomunicações, e hoje é a própria agência reguladora, a Anatel, que cuida de normatizar, regular e fiscalizar transmissões de ondas de rádio. Então é a Anatel que dá licença para a Rede Globo transmitir 100 kW de RF na antena dela, lá no alto do morro. Que dá licença para a Rádio Tupi, para botar a antena dela, falar, você não pode pôr 500 watts, é só 100 watts e tal. Isso é regulado por governo e muito bem normatizado. E essas normas, elas foram feitas baseadas em muitos estudos técnicos há muitos anos. Se conhece bastante dos riscos para a saúde da onda de RF. A última onda de polêmica que teve sobre isso foi quando, da introdução da telefonia celular no Brasil, uns anos atrás, voltou de novo essa discussão